E aí, galera, vamos lá para mais um papo daqueles sobre estarmos saturando a coisa mais importante que existe. E antes de falar o que é essa coisa, porque é realmente a coisa mais importante, vamos ao significado de saturar alguma coisa. Significa encher, carregar ou impregnar uma coisa até a sua capacidade máxima, de modo que ela não consiga mais reter, absorver ou dissolver nenhum elemento adicional. No sentido literal, isso é química e física, mas no sentido figurado, do que a gente está saturando e não deveria jamais fazer isso, o sentido figurado é cansaço ou enjoo, refere-se a esgotar a paciência ou provocar tédio em alguém devido ao excesso de repetição, cobranças ou insistência em uma situação. E o que a gente está saturando? A vida. Estamos saturando a nossa vida, de forma que a gente fica enjoado do que está vivendo, porque tem uma cobrança em excesso de uma comparação que a gente vê principalmente nas redes sociais, porque é como aquela frase, né? A grama do vizinho é sempre mais verde dentro da nossa cabeça. O ser humano é tendencioso a se comparar cada vez mais e ficar buscando aquilo que ainda não tem, sempre aquilo que falta, mas nunca grato por aquilo que já tem, por aquilo que um dia pediu, hoje vive, mas fica saturando a própria vida porque fica se comparando o tempo todo. Nunca nada tá bom, sempre precisa melhorar. O mundo pede produtividade o tempo todo. Tu tem que entrar naquele, como é a expressão? Workaholic, não é isso? Trabalhar assim, ó, de uma forma que tu vai ser super produtivo. E aí depois a conta sempre chega. E ela chega na tua vida, que é o recurso que tu fica saturando o tempo todo pela comparação. A ideia de trazer esse tema hoje para cá é porque o meu canal aqui, ele tem como tema central a presença. E se a gente não partir desse ponto, não partir da presença, a gente vai continuar esgotando o único recurso que a gente tem e não sabe até quando, que é a vida. E a gente vai esgotar esse recurso, cara, até que estejamos doentes ou numa cama de hospital, pensando assim, ó, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com esse recurso que eu estou saturando o tempo todo, mas que parece normal, porque todo mundo faz isso. É normal viver dessa forma. Num outro vídeo aqui do canal, não sei na verdade se esse vai ser primeiro que o outro, que já foi uma conversa bem top também, mas já gravei uma mensagem falando dessa cobrança e que tu deveria viver as coisas do teu coração. Essa mensagem, ela vem diretamente ligada à presença, porque a gente tende a perceber as coisas só quando as coisas estão lá na pior situação, que seria a dor. A gente pode aprender de duas formas, pelo amor ou pela dor. Uma deriva do próprio amor e a dor deriva do medo. A comparação, o excesso, o anseio, as doenças da mente, as doenças do corpo, que nada mais são do que distúrbios emocionais, né? O gerenciamento das nossas emoções aparece no corpo, né? O mau gerenciamento. E quando a gente gerencia bem, também aparece no corpo, né? Em forma de saúde, é claro. Depende de onde a gente direciona essa energia, de como a gente gerencia os pensamentos e as emoções. Mas tudo aquilo que é bom deriva do amor.
tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que é ruim, deriva do medo. E por mais que nós tenhamos, por mais que nós temos dentro da gente, acho que as duas formas estão corretas aí, né? Por mais que a gente tenha dentro da gente as duas situações, o amor e o medo, e isso faça parte de ser humano, a gente tem que ter a presença para perceber cada vez mais o que estamos fazendo com esse recurso chamado vida, porque é a única coisa que a gente tem aqui. É claro que quando a gente trata de um lance mais espiritual, a vida não termina aqui, né? A consciência ela não termina quando o corpo se vai, ela perpetua, ela continua, né? E a gente está aqui para evoluir e tal, e todo aquele lance. Mas se tratando da vida, desse recurso, da vida física, do corpo, daquilo que estamos vivendo aqui nesse planeta, a gente não deveria jamais esgotar esse recurso, saturar esse recurso com uma coisa que a gente fica tentando encontrar fora, que está sempre dentro, só que precisa de presença para perceber. Estás entendendo a pegada aqui da mensagem? E quando eu pensei sobre saturar a vida, o único recurso que a gente tem, me veio sim toda a minha história até aqui, mas veio junto disso, veio interligado, que nunca é tarde para a gente começar a viver, porque a gente tem a vida, a gente tem o recurso, porque estamos na vida por conta do viver, só que a gente satura projetando tudo no futuro, ou a gente pode também saturar com o passado, e aí a vida fica amargurada, a gente satura de uma outra forma, né? Mas o grande lance, a grande mensagem de não saturar o recurso é para que a gente não chegue no final da vida e fique totalmente arrependido daquilo que não fez. Os estudos mostram isso o tempo todo, os médicos falam, as pessoas que acompanham as pessoas mais idosas no seu leito da morte, elas relatam que quando a pergunta é direcionada para essas pessoas perguntando o seguinte, né? O que tu mais se arrepende na tua vida? Essas pessoas falam o seguinte, e não precisa ser só a pessoa idosa, tá? Mas uma pessoa no seu estado terminal da vida, geralmente ela relata o quê? Eu deveria ter vivido mais, eu deveria ter feito mais. As coisas que eu me arrependo são as coisas que eu não fiz, aquilo que eu tinha vontade de fazer e não fiz. E isso é muito louco, cara, porque a gente deixa de fazer por conta do medo, a gente deixa de começar as coisas por conta do medo, a gente acha que não vai dar conta. E aí o mundo vai criando toda essa pressão, essa comparação, essa vitrine das outras vidas e a gente fica esgotando, saturando o nosso recurso, a nossa vida, o nosso jeito de ser aqui na Terra, porque todo mundo tem um jeito único de estar aqui. E tu não precisa acreditar em filosofias de vida totalmente espirituais. Tu não precisa ter uma filosofia de vida voltada para o existencialismo do todo, do universo e de onde tu veio, para onde tu vai. Se tu pegar simplesmente o fato de ter essa passagem na Terra, de estar aqui vivendo e fazer aquilo que tu ama, cara, isso já é o grande segredo e o grande ponto da vida, porque a gente está aqui para isso. E eu partilho sim da evolução, de que a consciência ela não vai se acabar, né? Esse lance talvez, eu vou colocar essa palavra aqui, né? Talvez sim, a gente venha de outras vidas, já venha evoluindo, nós vamos reencarnar e tudo mais,
E eu não tenho rótulo sobre isso, tá? Não participo de nenhuma seita ou religião que pregue esse tipo de mensagem. São coisas que eu gosto de tentar buscar lá na fonte, principalmente nos livros. Os livros são os principais recursos que a gente tem, né? Nós podemos aprender de N maneiras, mas o livro, quando a gente vai lendo e vai entendendo o fio da história, a gente consegue puxar as fontes mais originais de determinado assunto, né? Então, por conta de várias literaturas, né, de vários apanhados de leituras, eu acredito sim que a gente está aqui para evoluir. Eu falo que a gente está aqui de passagem, né? Mas o grande segredo é tu estar aqui e tu viver aquilo que tu estás fazendo aqui. Por isso, a mensagem do canal é presença. E por isso a mensagem de hoje vem: não esgota o teu principal recurso, que é a vida. Tenha presença e tenha coragem para perceber através da presença aquilo que tu precisa fazer e aquilo que tu realmente deseja viver. Porque em todo momento a gente pode mudar. Em todo momento a gente pode ter aquele start na nossa vida e pensar: ainda é tempo para sentir a presença e fazer aquilo que sempre esteve no meu coração, mas eu nunca fiz, porque eu fico saturando a minha vida, observando outras vidas, e por conta disso, a mente cria a ilusão de que nada nunca está bom. Se a gente tem alguma coisa, a gente já está olhando a próxima, aquela que é melhor, aquela que é mais tecnológica. Se estamos vivendo um momento, a gente já está pensando no amanhã, na semana que vem, naquilo que a gente ainda precisa resolver. Se estamos sozinhos conosco, muitas vezes o passado vem atormentar a nossa mente porque a gente não perdoa aquilo que já foi e a gente fica pensando: pai, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria. Mas se tu parar para pensar, né? Tu não pode exatamente agora. Por que carregar um não perdão de pessoas e situações na tua vida, de coisas que tu não fez? Por que carregar isso dentro de ti, se só causa peso e tu pode resolver isso exatamente agora? Falando o seguinte: a partir de agora eu vou colocar presença na minha vida e eu vou parar de saturar a minha vida, o meu momento presente, com aquilo que não importa, com aquilo que não faz sentido para o meu coração. E a partir desse ponto, é claro, tu vai ver tudo aquilo que tu deseja fazer, ajeitar, organizar, para viver aquilo que realmente está aí dentro de ti, aquilo que tu realmente merece viver. E quem é que sabe disso? Somente tu. Somente a gente pode entender o nosso interno. A gente pode expressar. Eu posso fazer esse vídeo, eu posso te explicar tudo isso. Só que se tu não interiorizar a mensagem com presença e espelhar ela para a tua vida, nada disso vai fazer sentido. Essa mensagem de hoje, ela já vai finalizando por aqui. Eu vou pedir sim para que tu se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os vídeos que eu estou colocando aqui, porque toda mensagem é conectada com a próxima e também com a mensagem anterior para construir essa vida prática de viver bem. Então ativa as notificações, deixa um comentário, um gostei e envie esse vídeo para quem participa do teu ciclo e também compartilha dessa filosofia de vida. E a gente se vê no próximo vídeo com certeza, mas fica a mensagem sim: não satura a tua vida com outras vidas, com situações que tu não quer viver. Coloca presença, que tudo flui. É a partir do ponto da presença que tu vai perceber que tu ainda tens muito recurso de vida. Tu ainda pode viver tudo aquilo que tu deseja. Até a próxima, minha gente. Até a próxima.